Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Angélica e quem nos ouve. Vamos dar início a mais um culto de oração ao Senhor. E para iniciarmos, vamos ler o Salmo 119. A partir do versículo 1, nós vamos ter a oportunidade de ler do 1 ao 8. Os salmos que está atrelado à primeira palavra do alfabeto grego Aleph. Todos abriram? Quem me acompanha aqui na Igreja do Senhor, eu vou ler o primeiro versículo e cada um lê em seguida. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos, andam na lei do Senhor. Segundo, quem lê? Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Que a gente possa cumprir os decretos do Senhor, principalmente neste período em que estamos vivenciando missões estaduais. Que a gente possa realmente cumprir o que o Senhor tem nos ordenado. Para isso, vamos iniciar este culto com uma oração. Nosso companheiro aí, Caleb de França, ele vai agradecer a Deus por estarmos mais um dia cumprindo a vontade do Senhor, que é o culto de adoração. De oração, aliás. Pode orar. Senhor Deus, eterno Pai, venho nessa oração agradecer-te por estarmos mais uma vez nesse dia, na quarta-feira, o culto de oração. Amém. Para que leve o culto para aquelas pessoas que ainda não andam no caminho reto. Amém. Para que elas sejam Senhor. bem-aventuradas e sigam os teus caminhos, para que o Senhor não se envergonhe com elas. Também te agradeço por eu e minha família estarmos reunidas e te agradeço pelos membros da igreja de estarem assistindo esse culto. Amém. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir nossos cantores cristãos no hino 324. Vamos cantar apenas duas estrofes, a primeira e a terceira. Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará.
nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém, meus amados. Tem muitos que precisam conhecer este poder, o poder do Cristo Mestre, que nos sustenta nas nossas pelejas. E nós somos os responsáveis a enviar quem pode dar a palavra para que as pessoas conheçam este poder. Vamos agora passar para o nosso momento de oração. Aproveite e apresente, já que estamos num culto de oração, apresente os seus pedidos ao Senhor e os seus agradecimentos. Enquanto eu estiver orando, você vai apresentando. Enquanto eu estiver falando com Deus, você vai estar também conectando com esse Deus que tanto nos livra de todos os maus, todos os dias. Então, agradeça e peça. Em nome de Jesus, oremos. Ó Pai, Deus de misericórdia e bondade, nesta quarta-feira nós nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua graça, buscando a Tua misericórdia. E a Tua palavra nos ensina que misericórdia nós queremos. É melhor misericórdia do que sacrifícios. E diante deste momento nós te apresentamos, Senhor, os nossos pedidos, as nossas súplicas, através desta oração. Tu conheces aonde o calo está apertando de cada um de nós. Então, ó Pai, os que nos ouvem possam te apresentar as suas necessidades e que tu possas, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, atendê-las. Tem misericórdia de nós que estamos aqui embaixo, neste plano da terra, suplicando por tuas graças. Também, Senhor, quero apresentar os nossos agradecimentos. Por isso, ó Pai, a palavra também nos ensina que não devemos só pedir, mas também agradecer, porque é agradecendo que nós estamos renovando e demonstrando a Ti que somos gratos no que Tu nos deste e alcançamos. Pai, se conosco nesses dois momentos, tanto pedindo quanto agradecendo. E lembra-te, Senhor, que é bem melhor ter mais do que agradecer do que pedir. Porque quando nós agradecemos é porque conquistamos o que nos deste de coração. Por isso, como curou Caleb, perdoa os nossos pecados e escuta as nossas súplicas e os nossos agradecimentos. Atende-nos, ó Pai, nesses dois momentos, no nome e pelo amor de Jesus. E a igreja diz? Amém. Vamos passar para o nosso canto que nós temos adotado, até que ele venha. Eu já tenho aqui ele gravadinho, então é só a gente acompanhar o ritmo e louvar ao Senhor. Ainda estamos conectando. Para que não venhamos a perder tempo, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler apenas um versículo. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler um versículo e aí nós vamos dar continuidade a este culto de adoração ao Senhor. Começar a música. Então vamos lá. Continue com sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 12. A internet vai nos deixar na mão. Então vamos só com... Não, continua.
grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende não somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Isso é muito importante. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. A graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que no mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, nós temos que levar esse Cristo ao sertão do nosso estado. Por isso estamos vivendo missões estaduais. E, mais uma vez, nós vamos trabalhar no que Deus colocou nos nossos corações sobre a questão de missões em 3 tempos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 12. Vamos dar continuidade a esse título tão importante. Vamos ler apenas o versículo 1. Gênesis 12, capítulo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém por esta palavra, amém por esta porção lida. Amém, porque temos condições de estar em um país, em um estado, em uma cidade, e podemos ler a palavra do Senhor, onde muitos não têm essas condições.
inclusive os missionários que estão em missões mundiais. Muitos passam apertos. Mas, queridos, nesses dias em que estamos vivenciando missões estaduais, não deixarei de bater nessa tecla. Porque precisamos ser parte integrante dessa grande comissão. Pois temos 4 formas de participar de missões. Isso, de ser participante. Até então, a gente conhecemos 3. Mas existe uma 4ª. Isso, existe uma 4ª. Nós podemos participar da grande comissão de missões contribuindo, que é importante, é o que nós estamos levando a igreja a fazer por esses dias. Mês de agosto é o dia em que encerramos as ofertas de missões. Nós podemos participar da grande comissão orando. Nós temos levantado a igreja também a orar. Indo, aí já são para aqueles escolhidos, porque lembrando que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E por fim, deixando ir. Sim, nós também precisamos deixar ir. Vejam que tem 4 pontos para a gente participar dessa grande comissão, que é missões estaduais. Se até hoje você só via, e muito assim por cima, que só tinha a missão na hora de contribuir, ou quando era incentivado a orar, geralmente você não costuma ter o despertamento de ir, orando, contribuindo e indo. Mas aí saiba que tem esta 4ª, que você precisa deixar, deixando ir. E aí nós estamos fechando com Deus, que só Ele é quem dá essas coordenadas para que os 4 pilares desta grande comissão possam acontecer. Cabe a nós, os seus seguidores, fazer o quê? Obedecer. Por isso, este capítulo de Gênesis 12 é muito importante. E vamos meditar nesse texto a partir desse homem que simplesmente aceitou, deixou-se ir, obedeceu às ordens do Senhor. E ele foi uma bênção e também foi muito abençoado em sua vida. Mas para que isso ocorresse na vida de Abrão, a primeira coisa que ele teve que fazer foi sair da sua terra. Abrão deixou suas origens, e quando uma pessoa deixa a sua terra, é como se ele deixasse para trás a sua originalidade. Como eu disse, Abrão deixou suas origens. Dá uma sensação, meus queridos, de que a pessoa que deixa as suas origens, ao voltar à terra natal, já não pertence mais àquele lugar. Que digam os viajantes que foram para São Paulo e voltaram. Aquele lugar já não faz parte do seu contexto de vida. Você pode até sentir saudade por estar longe, mas quando volta, você sente uma dificuldade grande para se acostumar de novo com aquele dia a dia que você havia deixado. Ao sair da sua terra natal, ao sair do seu quintal, a pessoa sofre diversas mudanças. Muda a forma de falar, você fica puxando pela forma que a terra que você está tem o costume de falar. Muda a sua alimentação. Já não é mais o mesmo feijãozinho com arroz de casa. Já muda um pouco o tempero. Daqui para ali já muda as coisas. Muda o clima. E se você vai para uma região quente, mais quente que a sua, ou mais fria que a sua, quando você volta à sua origem, estranha a temperatura. Eu que o diga, quando eu estou lá em Angélica é bem mais frio, e agora eu estou voltando, todas as vezes que eu fico lá, eu fico espirrando bastante,
porque está mais frio, é mais frio do que Recife. Muda praticamente toda a sua vida, meu filho. E, enfim, geralmente a pessoa que sai da sua terra, ele passa a ser um aculturado. Isso. Você perde a cultura da sua terra. Outro dia estávamos na nossa igreja-mãe, a Igreja Batista em Vicência, participando da abertura do culto de missões mundiais, quando um missionário convidado começou a pregar. A Esté, né, perguntou para mim se ele era brasileiro. Eu disse, ele é brasileiro, Esté, mas ele está um certo tempo longe do Brasil. Aí ele já não fala mais com o mesmo sotaque que o povo brasileiro tem. E principalmente quando a gente sai de um lugar e vai para, até mesmo para o nosso próprio estado, como estamos vivendo missões estaduais, o sotaque é outro, muda o jeito da gente falar. Aí eu disse a ela, ele está há algum tempo longe do Brasil e havia perdido a sua originalidade linguística. Tem mais uma pessoa que, quando sai da sua terrinha, ela sofre uma ênfase que a poesia do Gonçalves Dias, muito conhecida no nosso meio, lançou quando ele saiu da sua terra natal, quando ele foi para o exílio. Ele disse o seguinte, que minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Ele estava longe da sua terra natal. E Abrão foi para longe do seu quintal, da sua terra natal. O Deus que ele servia mandou ele ir. Não foi fácil para ele virar peão de trecho. Ficar de um lado para outro, rodando. Peão de trecho é assim, fica rodando. Quem é viajante sabe essa minha linguagem. Não é fácil deixar a sua terra natal, mas ele cumprindo, obedecendo a Deus, ele saiu da sua terra natal. E além da sua terra natal, ele saiu também da sua parentela, é que o texto nos diz. Se deixar a terra, o quintal, não é fácil? Agora imagine deixar também os parentes. Para quem cresceu, queridos, em uma casa que não tem muita união entre os seus, serve até de alento, de fuga, de refúgio, sair da sua parentela. E até melhor manter-se distante para que não haja tanta confusão. Mas agora, para quem cresceu junto com os seus, quem foi educado em conviver em união com os seus parentes, deixá-los é complicado, meus amados. Dói. Por mais que a pessoa tenha outros afazeres, por mais que a pessoa esteja envolvido com diversas outras atividades, tem uma hora que você para, aquela hora que você coloca a cabeça no travesseiro, e aí seu pensamento voa, vai longe e volta, sentindo saudade dos seus, da sua parentela. Aí você fica pensando neles. E aí ocorre aquilo que nós conhecemos como saudade, que nada mais é do que um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa ou das pessoas, de uma coisa, de um lugar. Saudade é uma ausência das experiências prazerosas que nós vivemos. E a saudade é dolorosa. No meu trabalho de conclusão de curso de psicologia, trabalhei essa questão da saudade que os negros sentiam por viverem afastados de sua parentela, dos seus. Queridos, era algo tão forte entre os negros que eles chamavam aquilo de a dor do banzo, ou a dor de banzo. E levou esta dor, levou muitos deles à morte. Lembro-me de um relato de um pintor
da época colonial em que o Brasil era colônia, esse pintor é conhecido como Debrecht. Tem muitos desenhos deles aí nos livros de história do Brasil. E esse pintor registrava que certa vez ele estava passando por uma região no Rio de Janeiro e viu um grupo de negros assentados, tomados pela dor do banzo. E ele se inspirou em pintar um quadro daqueles negros. E ele pintou, fez a sua arte, o que ele mais sabia fazer. Tempos depois ele volta àquela mesma região e procurou ter notícia dos negros que haviam servido de inspiração para ele fazer o seu quadro. E ele soube que todos haviam morrido por causa da dor do banzo. Na Bíblia nós temos também um personagem bíblico que passou algo parecido devido à saudade. Foi tão forte que ele, quando reencontrou os seus, não suportou. José, o governador do Egito. Este homem sofreu o que nós chamamos de saudade e os que os negros chamaram de a dor do banzo. Quando ele reconheceu os seus irmãos, a Bíblia registra que ele refugiou nos seus aposentos para chorar a sua dor. E ele chorou de uma forma tão forte, tão audível, que foi possível até ouvir o seu lamento no palácio do faraó. Veja, como deixar a sua parentela incomoda o missionário. A Bíblia não registra o choro de Abrão. Não registra se ele chorou igual ou intensamente a José. Mas de uma coisa tenha certo. Por ele deixar a sua parentela, ele deve ter sangrado por dentro. É o que chamamos de um choro sem lágrimas. Só pelo fato dele ter mandado buscar uma mulher para Isaac, seu filho, no meio da sua parentela, voltar lá à sua terra natal e trazer uma mulher para seu filho, fica claro que ele sentia saudade dos seus, dos momentos que ele compartilhava em família, mas como servo, como missionário, ele foi obediente e deixou a sua parentela. Um outro registro que podemos ver na Bíblia é que Deus ordenou que ele saísse da casa dos seus pais. Saia da casa dos teus pais. Querido, sair da casa de papai e mamãe não é nada fácil. Mesmo que seja para obedecer um pedido divino, é outra coisa complicada. Eu que o diga. E como deve ter sido complicado para Abrão, que já tinha uma estrutura montada em torno dele. Sim, quando Deus disse para ele, vá, saia da casa dos seus pais, ele já tinha sua casa montada. Abrão já tinha mulher, Sarai, já tinha bens. Isso. Ele não era um Zé Ninguém, não. Nem vivia de papo pro ar, olhando o tempo passar. Ele não dependia mais de papai e mamãe, não. Ele tinha sua estrutura. Mesmo assim, ele foi. Deixou a casa dos seus pais. E com a deparação desse tópico que Deus colocou no meu coração para escrever, eu me lembro de duas pessoas que têm uma importância muito grande na minha vida. E eu quero confessar para os irmãos, elas não aceitaram de imediato. Quando eu resolvi cumprir o que Deus mandou eu fazer, sair da casa dos meus pais. Isso. A decisão minha não foi bem aceita na casa dos meus pais. O vá para o campo, para eles, foi difícil, pois
Deus mandou eu ir porque estava faltando e continua faltando ceifeiros. E uma delas que não ficou muito feliz na minha saída foi minha mãe. Ela não fechou de jeito nenhum com a minha saída de perto dela. E olha que eu estou mesmo no mesmo estado. Como eu digo para vocês, eu sou um missionário estadual. Então eu estou no mesmo estado. Eu volto para casa toda semana. Imagina quem não volta. Ela sempre estava me vendo. Isso, eu vou. Quando estava naquela normalidade, eu chegava em Angélica na quarta, voltava no domingo à noite. E muitas das vezes eu vinha pegar minha família, minha esposa e meus filhos, na sexta. Mas minha mãe não fechou bem. Só para vocês terem uma ideia de como, não só minha mãe, que já partiu, já não está mais com a gente, mas na semana passada nós tivemos um contratempo e eu precisei ficar em Angélica também na segunda para resolver algumas coisas da construção. E fiquei retido aí por causa do material do telhado aí. E quando eu voltei para casa, eu voltei na segunda-feira à tarde. E aí eu não fui de imediato na casa da minha mãe, onde está minhas irmãs hoje morando lá, 3 irmãs. Pois chegando lá na parte da tarde, quando eu voltei para casa na segunda tarde, eu tinha que resolver minhas coisas, eu tinha que cuidar um pouco de Jace, que ela estava um pouco adoentada, a qual eu já expliquei aí para a igreja, e organizar as minhas coisas. Eu tinha minhas coisas aqui para fazer. E aí eu só fui na casa da minha mãe, ver minhas irmãs, na quinta-feira. Isso, na quinta-feira. Pois sabe o que foi que a minha irmã mais nova disse? Por que você não veio mais aqui? Ela me indagou assim, sério. Por que você não vem mais aqui? Então deixar a casa do nosso pai é meio complicado. Hoje mesmo eu fui lá. Eu fui lá e geralmente eu cheguei numa hora um pouco assim, na hora do almoço, e teve uma que disse, senta aqui que eu quero falar com você. Aí eu sentei, aí ela estava me explicando umas coisas que ela queria fazer lá. Aí a outra já me chamou, porque queria falar uma outra coisa comigo. Nessa eu nem sentei. A mais nova que me indagou na semana passada, por que eu não fui lá? Aí eu já conversei, troquei algumas palavras assim com ela. Aí a terceira já me viu e disse, quando eu disse para minhas irmãs, eu vou embora, ela disse, volta aqui mais tarde que eu quero falar com você. E eu não voltei. Deu de tardezinha, e aí eu já envolvido em preparar essa mensagem, não voltei, mas amanhã eu já sei que eu vou ter que estar lá cedo. Então, as 3 trocaram assim palavras comigo, e a terceira disse, volta aqui mais tarde que eu quero falar com você. E aquela mais nova que me indagou na semana passada, por que eu não fui lá? Eu nem sentei direito para sentar, para conversar com ela. Sentei com a mais velha. Então é isso, filho. Quando a gente deixa a casa dos nossos pais, alguém fica cobrando a nossa volta, a nossa presença. Deu de noite, eu não consegui voltar, já está anoitecendo. E eu quero dizer para vocês que, como eu lembrei, eu volto toda semana para casa, para Recife. Agora imagine aqueles que não voltam, que montam as suas casas onde eles são missionários. Só na casa dos meus pais houve 3 cobranças. E eles não estão mais vivos. Agora imagine aqueles missionários que saem e seus pais ficam vivos. Agora vamos para outra pessoa, que eu disse que tinha 2 pessoas que não fecharam bem com a minha ida para o campo missionário. Isso Vamos voltar agora para a nossa igreja, IBSM. Eu já ouvi do meu pastor dizer o seguinte para mim. Pastor Nivaldo, se a nossa igreja aqui, de Recife, não tivesse envolvida com a construção do prédio de multiministério, eu não deixaria o senhor ir para lá, não. Eu arrumaria uma forma de manter o senhor aqui, o seu salário aqui. Porque o senhor aqui me é muito útil. Eu sou
eu moro aqui em São Martim, então a igreja é em São Martim. E o pastor também mora em São Martim. Eu sou dos pastores, eu sou o mais próximo dele. E aí, quando ele precisa, eu sempre estou atendendo. Eu lembro que certa vez ele tinha que fazer 2 atendimentos e não podia, e ele me chamou. E ele estava fazendo, no mesmo horário, um atendimento no gabinete pastoral e eu numa sala anexa. Por isso que ele não fechou bem. E ele, como eu disse, ele já citou isso. Eu atendendo numa sala anexa com ele. E várias coisas que a gente faz aqui com ele quando ele está ausente, que eu estou substituindo. Mesmo assim, meus queridos, Abrão saiu da casa dos seus pais, com toda a comitiva que Deus havia lhe dado. Tudo, como eu citei no tópico anterior. E por fim, o que foi que fez Abrão? O que foi que Deus mandou Abrão fazer? Vai para a terra que te enviarei. Nossa, como deve ter sido difícil para ele. Para ele sair sem rumo, sim. Que ele não sabia para onde ia. Ele não sabia. Que terra era essa? Só me lembra esse envio de Deus, vai para a terra que eu te enviei. Uma música do Luiz Gonzaga, cujo trecho diz: minha vida é andar por esse país, para ver se um dia me sinto feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Imagine que cada local que Abraão passava, ficava um pedacinho dele, porque por onde a gente passa, fica as recordações. Sair da sua terra não foi fácil para ele. E não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhum missionário. E isso já foi colocado na introdução dessa mensagem. Eu já disse tudo o que como é sofrido sair, como Deus mandou Abraão sair e mandou vários missionários sair. Mas pela fé, Abrão, quando foi chamado, obedeceu. E foi. Passou aperto, como a gente sabe na leitura da vida de Abraão. Viu sua mulher ser cobiçada. Se afastou do seu sobrinho por questões de bens. Que ele saiu também, quando ele saiu com sua esposa, saiu com outras pessoas. E entre elas estava Ló, seu sobrinho. E, como eu disse, você sabe todos os perrengues que ele passou. E passaria de novo, porque quem é servo do Senhor sabe que deve obedecer ao Senhor. Por isso que quando eu fui, mesmo contrariando o pedido da minha mãe, que ainda estava em vida, e ela disse: eu não gosto que você vá não. E mesmo contrariando o pensamento do pastor Samuel, Abrão faria tudo novamente. Pois quando Deus manda, nós que somos seus servos devemos obedecer. Mas para que a gente possa obedecer, é preciso que você nos deixe ir. E como é deixar ir? Nos enviando. Isso. É preciso que você nos envie. É preciso que você, que é o responsável do nosso sustento no campo missionário, faça a sua parte. Contribuindo, orando e deixando as pessoas que foram convocadas para Deus e dando condições para elas, nos enviando, nos deixando ir. Você, com certeza, só foi alcançado um dia porque alguém manteve quem Deus chamou para deixar a sua parentela, deixar a sua terra natal e enviar para a terra que ele indicou. Então, não se furte, não deixe de dar a sua contribuição. Porque se nós formos dar continuidade aqui, nós vamos olhar que Deus diz: sê tu uma bênção. Então nós missionários precisamos ser bênção aonde nós chegamos. Mas para isso é preciso que você
meus amados, meus irmãos da Igreja Batista em Angélica. Nos sustente. É muito importante a sua oferta. Não se furte de sustentar o seu obreiro no campo. Porque aqui, como eu disse, tem pessoas que não gostariam que a gente fosse. Porque está atrelada a gente, está apegada a gente. E cobra a nossa presença. Mas nós estamos aqui para obedecer à voz do Senhor. E não obedecer o coração humano. Por isso, contribua. Dê a sua oferta para missões. Porque se você não dá a sua oferta para missões, olha o que pode acontecer. Pode faltar dinheiro para o aluguel aí da casa, em Angélica, e para vários outros missionários. E aí como eu ficaria indo para ir? Vamos citar no meu caso particular. Como eu ficaria indo para ir? Sabe como? Eu chegaria aí no domingo, porque não teria onde dormir. Ficaria incomodando os outros, porque teria que fazer minhas refeições na casa de alguém. Ficaria incomodado também, por saber que iria ser aperto para os amados que fossem me receber. Não levaria minha família, porque seriam 4 bocas, e os meus 2 bonequinhos comem, que é uma beleza. Então veja, se você não contribuir, vai faltar a presença do pastor, que é missionário aí em Angélica. Então, até que ele venha, nós precisamos anunciar o Senhor. Mas para que esse anúncio aconteça, você é responsável em contribuir. No nome e pelo amor de Jesus, contribua. Não se furte disso. Dê a sua oferta de missões para continuar o trabalho do Senhor. Amém, igreja? Amém. Por fim, eu quero deixar alguns avisos, né? Mais uma vez eu venho reiterar. Oferta de missões é até o final desse mês, de agosto. Oferte para missões para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Até o final do mês, já deixamos aí alguns envelopes. Todas as famílias receberam os seus envelopes. Dê a sua contribuição. Dê com amor. Desafie-se a si próprio. Quando a gente se desafia, Deus abençoa. E não só abençoa para que a gente dê oferta de missões, mas Deus continua nos abençoando. Então, oferte para missões, que cada família recebeu aí o seu envelope. A volta aos cultos, nós vamos voltar no novo normal, os cultos. Então, as pessoas que estavam ausentes dos cultos, podem voltar aos cultos em nome de Jesus, com exceção das crianças. Vamos fazer algumas modificações, né, nos bancos da igreja, para que cada família sente no local devido. Então vamos tirar alguns bancos da igreja para dar mais espaço. Vamos continuar usando máscara e vamos continuar usando álcool gel. Mas todos os irmãos podem voltar aos cultos no nome de Jesus. A igreja está aberta, só não podemos receber crianças. E aí o protocolo ainda pede para que as crianças fiquem em casa. Um último aviso, o início da recuperação do templo. Isso, a casa lá não tem os parafusos, o armazém 2001 não tem os parafusos devidos, a qual foi indicado o parafuso certo para a gente fixar aí as telhas. Por isso, mais uma semana não vai acontecer. Eu estou entrando em contato lá com o pessoal do armazém. Quando esse material chegar, nós estaremos resgatando os 300 parafusos que eles ficaram de nos enviar. Já falei também com o rapaz que vai montar as telhas e vamos estar no aguardo. A parte elétrica eu dependo aí da resposta do irmão Antônio, se o eletricista vai assumir ou não, porque eu não gosto de marcar uma coisa e a pessoa não cumprir. Ele marcou que ia começar domingo e não foi. Então vamos ver nesse final de semana, se ele não decidir, a gente já parte para outras coisas. O restante eu ainda não comprei, a lâmpada e o fio
Não está sendo fácil encontrar esse fio aqui. Eu estou procurando nos armazéns, mas pretendo comprar no decorrer dessa semana ou da outra. No final, meus amados, o que eu quero desejar para vocês é um culto abençoado de oração ao Senhor. E lembre-se, fui moço, mas agora eu estou ficando velho. E nunca vi um justo, desamparado, necessitado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você for justo, Deus vai lhe abençoar. Amém? Irmão Zacarias, tome conta do nosso visitante Pedro em oração. Precisamos resgatar essa vida das mãos do diabo. E ele está bem interessado. Nós temos conversado com ele. Então, irmão Zacarias, é o senhor responsável em orar pelo Pedro. Não vamos mais chamá-lo de Gabo. O nome dele é Pedro. Deus vai reconhecer ele como Pedro. Que Deus nos abençoe no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.